Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo que mexe com a gente bem no fundo da alma, naquele momento em que a gente apaga a luz, deita a cabeça no travesseiro e acha que está sozinho. Mas será que estamos mesmo? Enquanto você dorme, seu anjo da guarda está de braços cruzados, só te olhando com aquela cara de bebê bochechudo de quadros de igreja. Ou será que, no silêncio da madrugada, uma verdadeira guerra invisível está sendo travada ao redor da sua cama? Essa é a pergunta de R$1 milhão que a gente vai desvendar hoje, doa a quem doer. Muita gente pensa em anjos como aqueles cupidos gordinhos tocando harpa numa nuvem fofinha. Mas se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te mostrar que a realidade bíblica é muito mais parecida com um filme de ação celestial do que com uma cantiga de ninar. A gente vai mergulhar fundo nas escrituras, sem achismo e sem conversa fiada, para entender o que esses seres poderosos realmente fazem quando a noite cai. E olha, o que a gente vai descobrir pode mudar para sempre o jeito como você encara suas noites de sono. Por isso, já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal Antena Gospel, porque a revelação de hoje, meus queridos anteninhas, vai ser daquelas de arrepiar. Vamos combinar uma coisa, minhas anteninhas abençoadas. A imagem que a cultura popular nos vendeu dos anjos é, no mínimo, um desserviço. É uma versão água com açúcar de seres que na Bíblia, quando aparecem, a primeira coisa que eles precisam dizer é não temas. Pensa comigo, se um ser celestial aparece para você e a primeira coisa que ele precisa falar é para você não ter medo, é porque a aparência dele não é a de um bebê com asinhas de pena. A Bíblia descreve seres majestosos, poderosos, por vezes com múltiplos pares de asas, rostos como relâmpagos e uma presença tão forte que homens valentes e profetas caíam como mortos. Querubins, serafins, arcanjos. A hierarquia celestial é complexa e suas criaturas são formidáveis. E o turno da noite, meus amigos, é o horário de pico no mundo espiritual. Então vamos começar pelo básico, por aquilo que mais conforta o nosso coração, a função de guardiões. Sim, a ideia de um anjo da guarda não é puro folclore. O Salmo 91, aquele que a gente ama e recita nos momentos de aperto, é claríssimo. No versículo 11 e 12 ele diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Presta atenção na linguagem. Não diz o anjo, mas anjos no plural. É uma ordem, um comando divino. Durante a noite, quando estamos mais vulneráveis, física e espiritualmente, esses guardiões celestiais estão em alerta máximo. O Salmo 34, versículo 7, reforça essa ideia de uma forma ainda mais poderosa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra é acampa-se. Isso não é uma visitinha rápida. É montar acampamento, estabelecer um perímetro de segurança, uma vigília constante. Não é um anjinho sentado na beira da cama, é uma milícia celestial formando uma barreira de proteção ao seu redor. Enquanto a cidade dorme, enquanto o silêncio reina, existe um exército invisível garantindo que as forças das trevas não ultrapassem os limites estabelecidos por Deus para a sua vida. Eles não estão apenas esperando algo acontecer. Eles estão ativamente guardando, vigiando, protegendo. Mas a atividade noturna dos anjos vai muito além da simples proteção. Eles são, por excelência, os mensageiros de Deus. E a noite, com sua quietude, parece ser o momento preferido do céu para comunicações importantes. Pensemos em José, o noivo de Maria. Foi num sonho, durante a noite, que um anjo do Senhor lhe apareceu para acalmar seu coração e explicar a natureza divina da gravidez de Maria. Imagine a angústia daquele homem, e a paz que aquela mensagem noturna trouxe. Mais tarde foi novamente em sonho que um anjo o avisou para fugir para o Egito com o menino Jesus, salvando-o do massacre de Herodes. Os sonhos na Bíblia são frequentemente um portal para a comunicação divina, e os anjos são os carteiros celestiais que transitam por esse portal. E que tal a visão de Jacó? Fugindo de seu irmão Esaú, ele deita a cabeça numa pedra para dormir no meio do nada. E o que acontece? Ele sonha com uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa passagem, lá em Gênesis capítulo 28, é fantástica. Ela nos mostra um tráfego intenso, uma comunicação constante entre o céu e a terra. Os anjos não estão parados, eles estão em movimento, subindo para levar os relatórios, as nossas orações, as nossas angústias, e descendo para trazer as ordens, as bênçãos e as respostas de Deus.
A noite de Jacó não foi de descanso passivo, foi uma revelação da intensa atividade espiritual que acontece enquanto o mundo físico repousa. Isso nos faz pensar: quantas vezes, enquanto dormimos, os anjos não estão subindo e descendo, trabalhando em nosso favor, preparando o nosso dia seguinte, movendo as peças no tabuleiro da nossa vida de acordo com a vontade do Pai? Agora vamos entrar numa área mais intensa. Uma área que muitos preferem ignorar, mas que é absolutamente bíblica. A batalha espiritual, meus queridos anteninhas. O mundo espiritual não é um parquinho de diversões. É um campo de batalha. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos alerta: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E adivinha qual é o horário preferido das forças das trevas para atacar? À noite. É na escuridão que a sensação de medo, de solidão, de ansiedade e de tentação se intensifica. É quando o inimigo sussurra mentiras em nossos ouvidos. E é exatamente aí que a função guerreira dos anjos entra em cena com força total. A história do profeta Daniel nos dá uma janela fascinante para essa guerra invisível. Em Daniel, capítulo 10, ele está orando e jejuando por 21 dias. No final desse período, um ser angelical magnífico aparece a ele. E o que esse anjo revela é de cair o queixo. Ele diz a Daniel que desde o primeiro dia em que ele começou a orar, suas palavras foram ouvidas, e o anjo foi enviado com a resposta. Mas, e aqui está o ponto crucial, ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe da Pérsia não era um rei humano. Era uma entidade demoníaca, uma potestade territorial que tentou impedir a bênção de chegar. O anjo teve que lutar. E ele continua dizendo que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, um arcanjo, veio ajudá-lo na batalha. Parem tudo e pensem na profundidade disso. Uma oração feita na terra desencadeou uma guerra em escala cósmica nos céus. Por 21 dias, enquanto Daniel estava de joelhos, anjos e demônios estavam em conflito direto. Isso não aconteceu durante o dia com o sol a pino. Aconteceu no reino do Espírito, um reino que não conhece dia ou noite como nós, mas cuja atividade se reflete em nossa realidade, especialmente quando estamos em repouso. Quantas vezes uma resposta à nossa oração está presa nesse trânsito celestial, sendo combatida pelas forças inimigas? E quantas vezes, durante a nossa noite de sono, anjos poderosos como Miguel e seu exército não estão abrindo caminho, lutando em nosso favor para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas? Nós dormimos, mas eles não. Eles batalham. Eles guerreiam pelo nosso bem, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso propósito. Isso muda completamente a perspectiva de uma noite mal dormida, não é mesmo? Talvez não seja só insônia. Talvez seja o eco de uma batalha sendo travada por você. Além de guardar, mensagear e guerrear, existe outra atividade angelical que é constante, ininterrupta, e acontece dia e noite: a adoração. No livro de Isaías, capítulo 6, o profeta tem uma visão do trono de Deus. Ele descreve os serafins, seres angelicais com 6 asas, que clamavam incessantemente um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João tem uma visão semelhante, descrevendo 4 seres viventes ao redor do trono que, dia e noite, não descansam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Isso é algo que a gente esquece. A principal função dos anjos não é nos servir, é servir a Deus. A adoração no céu é perpétua. Enquanto o nosso mundo mergulha na escuridão e no silêncio, o céu está em festa, em louvor, em exaltação. A noite para nós pode ser um tempo de pausa, mas para o universo, a adoração ao Criador nunca cessa. E essa adoração tem um poder tremendo. É a declaração constante da soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as trevas da noite e sobre as forças do mal que nela atuam. Quando entendemos que enquanto dormimos, milhões de anjos estão em adoração incessante, isso nos dá uma paz diferente. Estamos conectados a essa atmosfera de louvor. A noite não é um vácuo, mas um ambiente preenchido pela majestade de Deus, declarada por suas hostes celestiais. E finalmente não podemos esquecer que os anjos também são executores do juízo divino. E muitas vezes, esse juízo se manifesta durante a noite. A história mais emblemática, claro, é a de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19. 2 anjos chegam à cidade ao anoitecer. Eles são acolhidos por Ló, mas logo a casa é cercada pelos homens da cidade, que queriam praticar o mal.
Os anjos ferem os homens com cegueira e instruem Ló a fugir com sua família, pois a cidade seria destruída. Ao amanhecer, o juízo veio. A noite foi o prelúdio, o tempo da misericórdia para o justo e da última chance para o ímpio. Outro exemplo poderoso está em 2 Reis capítulo 19. O exército assírio, com 185.000 homens, cercou Jerusalém. O rei Ezequias orou a Deus por livramento. E o que aconteceu? O versículo 35 nos conta: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Uma noite, um anjo, um exército inteiro destruído. Isso nos mostra a capacidade e o poder assombroso que esses seres possuem. Eles não são apenas protetores gentis, são também instrumentos poderosos da justiça de Deus. A noite, portanto, pode ser um tempo de proteção e livramento para o povo de Deus, mas também pode ser um tempo de juízo para aqueles que se levantam contra ele. Então, da próxima vez que você apagar a luz, minha anteninha querida, meu anteninha abençoado, lembre-se de tudo isso. A noite não é apenas uma pausa entre um dia e outro. É um palco. Um palco onde seus guardiões montam acampamento ao seu redor. Um palco onde mensageiros celestiais podem estar tentando se comunicar com você através dos sonhos. Um palco onde uma guerra feroz pode estar sendo travada em seu favor, com anjos guerreiros desembainhando suas espadas contra as forças das trevas. Um palco que tem como trilha sonora a adoração incessante de milhões de anjos diante do trono de Deus. E um palco onde a justiça divina pode estar sendo executada. Nós não estamos sozinhos no escuro. Pelo contrário, a noite é a prova viva da soberania de um Deus que não dorme nem cochila. Como diz o Salmo 121. Ele comanda um exército celestial que trabalha incansavelmente em favor daqueles que ele ama. Isso te assusta ou te conforta? Saber da intensidade dessa atividade espiritual muda a sua forma de orar antes de dormir? Você já teve alguma experiência, algum sonho, algum livramento noturno que você acredita ter sido uma intervenção angelical? Eu quero muito saber a sua história. Deixe aqui nos comentários, vamos transformar este espaço em um grande mural de testemunhos e fortalecer a fé uns dos outros. Que esta revelação te traga uma paz profunda, a paz de saber que mesmo no seu momento de maior inconsciência e vulnerabilidade, você está sendo guardado, protegido e cuidado por forças muito maiores do que qualquer medo ou ameaça que a noite possa trazer. O mundo invisível é real e ele está mais ativo do que nunca. Se essa mensagem falou forte ao seu coração, não guarde só para você. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e o mostre para mais pessoas. Compartilhe este vídeo no seu grupo da família da igreja, com aquele amigo que tem medo do escuro ou que está passando por uma batalha. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal Antena Gospel e ative o sininho, para não perder nenhuma das revelações que a nossa antena capta diretamente dos céus. Fiquem na paz e tenham uma noite abençoada, sabendo que o acampamento do Senhor está ao seu redor.